Olá, Guilherme Gouveia por aqui. Hoje eu vim trazer para você a diferença entre o tijolo de cerâmica e o bloco de concreto. Não vou falar para você qual que é o melhor, qual que é o pior, porque isso depende da sua construção, do seu objetivo. Mas eu vou mostrar a diferença entre eles para que você saiba para que cada um serve e você utilize aí de forma correta na sua obra. Então, para começar, eu vou explicar a diferença entre o material, do que é feito cada um desses elementos aí, desse material na construção. O tijolo baiano, como é conhecido, ou tijolo de cerâmica, ele é feito de argila. Então, é feita uma mistura de argila com água, depois isso é colocado numa prensa, sai lá os tijolos prontos, isso vai para um forno, ele tem a queima dele. Então, se você reparar aí no mercado, tem alguns tijolos que eles são mais escuros, alguns mais claros, isso aí depende da queima. Se ele é mais queimado ou menos queimado, enfim. Já o bloco de concreto, ele também é feito numa prensa, mas o material é um pouco diferente. Então é feita uma mistura de areia, cimento, pó de pedra, pedrisco, faz esse concreto, essa massa, coloca numa forma também, onde tem um formato ali do bloco, e isso é prensado, e cada um desses materiais, aí seja o bloco de cerâmica ou o bloco de concreto, ele tem uma resistência diferente e ele tem uma função diferente dentro da sua construção. A principal diferença entre esses dois materiais na construção civil é que o tijolo de cerâmica ele é usado para fechamento, fechamento de parede, enfim. Então é feito o baldrame, faz-se os pilares, né, as colunas, como é conhecido, faz a viga e depois vem com o tijolo só fechando, ele não tem função estrutural nenhuma. Isso é muito utilizado em prédios, você pode reparar aí que geralmente eles montam todo o esqueleto do prédio e depois vem fechando com o tijolo de cerâmica, com o tijolo baiano. Já o bloco de concreto, ele já tem uma função estrutural. Não são todos os blocos que devem ser utilizados como função estrutural por conta de resistência, enfim. Esses depósitos menores de bairro que fabricam os próprios blocos, nem sempre eles têm testes de resistência, enfim. Então, em alguns casos, esses blocos também são utilizados para fechamento. Mas, na maioria dos casos, os blocos de concreto, eles são utilizados como função estrutural. Então, você não precisa ter as vigas, ter os pilares em junções de parede, por exemplo. Você faz a junção ali, coloca os ferros e o próprio bloco, você enche aquele buraco, aquele furo do bloco de concreto, e o próprio bloco traz para você a função estrutural. É lógico que isso depende de um projeto estrutural, não é feito ao olho. Então, a cada vão ali, uma distância mínima, você tem que ter um grout com os ferros passando, encher aquilo de concreto, os furos de concreto, para você trazer uma resistência na sua parede, sem ter a necessidade de ter pilar, sem a necessidade de ter uma viga. E lembrando que isso precisa ser calculado, não é feito a olho. Então, levando essas duas coisas em consideração, quando você tem um tijolo de cerâmica, por exemplo, você tem que ter ali as formas para fazer o pilar, tem que ter a forma para fazer a viga. Então, você faz toda a forma de madeira, enche isso de concreto, depois vem com a parede de cerâmica e de tijolo cerâmico e faz todo o fechamento. Então, tem uma diferença entre os dois, é que se você tem a parede de tijolo cerâmico, você tem que fazer as formas ali dos pilares, as formas das vigas para poder encher isso de concreto e ele ser a estrutura da sua residência, da sua construção. Para isso você vai ter um gasto ali com madeiras também, vai ter um gasto com a mão de obra específica para montar essas formas e demanda um pouco mais de tempo também na construção. Já se você vai fazer uma parede de bloco ali com função estrutural, você não precisa dessas formas, você minimiza o gasto, o custo da sua obra aí, no caso das madeiras, já você não vai precisar dela. Outra diferença importante entre os dois é que o tijolo de cerâmica, ele retém menos calor, ele tem uma acústica melhor em relação ao bloco. Então, se você constrói a sua residência de tijolo cerâmico, a sua residência, ela tende a reter menos calor do que se você construísse de bloco. Mas por que isso acontece? O tijolo tem as alvéolas, que são aquelas divisórias ali que a gente conta como furo, por exemplo. Tijolo 8 furos, 12 furos, enfim. Quanto mais furo tiver, menos calor ele retém. Por que isso acontece? Quando a gente constrói aqueles furos ali, eles ficam com ar dentro. E o tijolo, ele é menos poroso, então ele vai transferir menos calor da área externa para a área interna e vice-versa.
Então, se você mora, por exemplo, numa região que é muito quente, o sol vai bater no tijolo, na parte externa, aqueles vãos ali, aqueles furos que estão cheios de ar, eles vão esquentar e vão passar menos temperatura para o lado de dentro do que o bloco. Se você já constrói com um bloco, por ele ser mais poroso, ele transfere mais calor entre a área externa e a área interna. Aqui na minha região, por exemplo, no verão é um pouco quente e no inverno também esfria muito. Então, casas feitas com tijolo cerâmico, elas são um pouco melhores na questão termoacústica do que casas feitas com blocos, por exemplo. A minha casa, ela é feita toda com bloco, então no frio ela tende a ser muito gelada, porque transfere a temperatura externa para dentro, e no calor, que é muito quente, a casa tende a ficar um pouco mais abafada, um pouco mais quente, por conta da transferência de calor aí, por ela ser feita toda de bloco. Outro ponto que você precisa analisar na hora que você for construir, isso é lógico que você precisa levar em consideração os projetos também, tá? Mas o tijolo, ele é bem mais barato do que o bloco de concreto, por exemplo. Só que você não pode analisar só uma unidade para uma unidade. Você tem que analisar todo o contexto da sua obra. Quantos tijolos você vai gastar na obra inteira e quantos blocos você vai gastar na obra inteira. Você tem que levar em consideração também a instalação elétrica, instalação hidráulica, de água fria, de água quente, se for ter, o que você vai ter que quebrar parte da parede ali, cortar parte da parede para embutir esses materiais, embutir os canos, os conduítes. E o tijolo, ele tende a quebrar mais, então ele é mais quebradiço, ele acaba fazendo mais sujeira, muito mais pó na sua obra. Na hora que você tiver embutindo esses itens, então sai muito mais entulho, você precisa ter uma pessoa dedicada para fazer essa limpeza também, do que o bloco. O bloco você corta ali e ele quebra menos, então é mais fácil de você embutir os tubos na parede. Então, se o bloco quebra menos, você precisa gastar menos concreto ali depois para encher, para tampar esses furos, do que o tijolo. O tijolo, como ele quebra mais, você vai gastar mais material, mais concreto, mais massa para tampar esses furos ali, para depois vir com chapisco, com reboco, enfim. Então você tem que analisar o contexto como um todo, todos os custos, não só o de um para um ali, de um tijolo para um bloco, a diferença entre eles. E o último ponto para a gente finalizar é que você precisa analisar também a produtividade. Se tem diferença entre o custo da mão de obra aí na sua região, da construção feita em tijolo cerâmico ou feita em bloco. Geralmente, aqui na minha região, pelo menos, não tem diferença entre esses custos. Mas quem constrói com bloco, por exemplo, tem uma produtividade maior no início do dia e menor no fim do dia do que quem constrói com tijolo. Por quê? O bloco, ele é muito mais pesado do que o tijolo. Então, o pessoal que começa de manhã a trabalhar com bloco, chega 2, 3 horas da tarde, eles estão um pouco mais cansados, têm menos energia para finalizar o dia do que quem constrói com tijolo, consegue levar o dia todo aí numa produtividade, num ritmo constante aí, ou pelo menos constante, por se tratar de um material um pouco mais leve. Então você também precisa analisar isso na sua região. Espero ter te ajudado de alguma forma com esse vídeo. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui para me ajudar também. Deixa o seu like. Se tem alguma dúvida, pode deixar no comentário que eu te respondo.